Mas a gente já vai começar falando sobre o mês de abril. Hoje é dia 1º de abril e eu não sei se você sabe, mas esse é um mês de atenção à saúde vocal. E é de fato um tema essencial para quem deseja manter a voz firme e saudável ao longo dos anos. A voz é a nossa principal ferramenta de expressão, né? Eu sou apaixonada por essa ferramenta, uso essa ferramenta para minha comunicação e sei que é importante cuidar, porque muitas vezes a gente não dá a devida importância, não cuida da forma correta e acaba prejudicando essa voz. Então, para nos ajudar a entender como cuidar da voz no dia a dia, compartilhar hábitos e dicas para preservá-la, recebemos hoje a fonoaudióloga Simone Paulino. Seja bem-vinda, que alegria te receber. Muito obrigada. Ela é maravilhosa, faz um trabalho lindo nas redes sociais e um trabalho lindo com um monte de gente que nos emociona, né? Que causa impacto nas nossas vidas através da voz. Parabéns e muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço. Vamos sentar, Simone. Que alegria. Obrigada, viu? Você tem muitas fãs aqui na televisão. Aliás, a nossa maquiadora, ela é encantada com o seu trabalho. Ela um beijo para Bruna. Bruna, beijo. E eu fiquei muito feliz de te conhecer e conhecer de perto o seu trabalho. Tem gente que sonha em cantar. Qualquer pessoa pode cantar? Olha, essa pergunta eu recebo sempre e a resposta é sim. Qualquer pessoa pode cantar. O que a ciência diz e o que eu acredito que eu vejo no meu dia a dia. O que vai diferenciar, Cláudia, é o tempo que cada um vai levar. Todo mundo pode, mas existem aptidões pessoais, né? Alguém que cresceu ouvindo música, o pai tocava, cantava lá nas rodas de viola, tem um ouvido muito mais musical e mais rapidamente vai entender os mecanismos e vai cantar. Agora, alguém que nunca foi, os ouvidos nunca foram submetidos à música, nunca cresceu não cresceu nesse contexto, talvez leve mais tempo, mas também pode cantar. É uma habilidade treinável, o canto é uma habilidade treinável. Perfeito. A fala, para a grande maioria das pessoas, é uma habilidade nata. A gente aprende a falar, né? E fala. Hoje em dia, as pessoas estão se deparando com a necessidade de falar mais e principalmente através das redes sociais, gravando vídeos. Eu tenho recebido muitas mensagens de telespectadoras falando: eu morro de vergonha de gravar, morro de vergonha de falar em público. A gente também, através do trabalho de uma fonoaudióloga, consegue melhorar a nossa percepção em relação à nossa própria voz? Porque tem gente que diz que não fala porque acha a voz feia. Então, a gente consegue treinar tanto a comunicação do ponto de vista articulatório, prosódia, entonação, como a percepção que a pessoa tem da sua própria voz. É possível que, com o passar do treinamento, essa pessoa consiga perceber as habilidades que ela tem e consiga fluir nisso. Claro que algumas pessoas que são mais tímidas também levarão mais tempo, elas têm que se colocar à prova. Eu brinco com os meus pacientes que poxa, fala numa reunião familiar, começa falando num ambiente onde você se sente mais seguro e aos poucos vai se colocando nos testes, né? Vai passando nos testes de falar para um público maior, de gravar um vídeo e, é claro, a gente também é muito autoavaliativo no sentido punitivo da coisa, né? A gente sempre vê muitos defeitos na nossa comunicação, na nossa voz, na nossa fala e a gente precisa ir vencendo isso aos poucos e com a ajuda de um profissional, essa etapa vai ser mais rápida e esse processo vai ser mais rápido, mas é possível sim. Que bom, viu? Agora, falando em processo, tem uma coisa que todos os dias a gente se depara aqui, que é o processo do envelhecimento. Então, a gente tem naturais perdas, né? A gente também tem ganhos, tá? A gente vai ganhando maturidade, sabedoria, serenidade, experiência, rugas também. Mas a gente vai tendo perdas, né? A gente tem perda das cartilagens que protegem as nossas articulações, a gente tem perda de colágeno, a gente também perde a nossa qualidade vocal? A gente pode perder um processo do envelhecimento que é natural. Por que eu disse pode? Porque a ciência diz que as pessoas que não treinam a voz, assim como acontece com o nosso corpo, né? Um idoso que nunca trabalhou o seu corpo, nunca treinou, nunca fez uma atividade física de ganho de massa, ele vai envelhecer com uma perda muscular muito mais evidente e postura, pernas, tudo nele vai ficar mais frágil. Com a voz é a mesma coisa. Pessoas que são comunicadores, são cantores, que treinam a voz com frequência, o envelhecimento vocal, a perda da voz, a presbifonia, não vai acontecer ou vai demorar muito para aparecer. Então, o segredo é manter essa voz ativa, porque também, né, os telespectadores talvez não saibam, a voz também é músculo,
né? As pregas vocais são músculos cobertos por mucosa. Então, por baixo dessa mucosa que vibra, existem músculos. Se eles forem treinados, se eles forem ativos no dia a dia, esse envelhecimento vocal vai demorar muito para acontecer e talvez nem aconteça. Esses dias ficou circulando um vídeo muito interessante, uma cantora erudita, uma cantora clássica, cantando o mesmo trecho da ópera, na mesma tonalidade, com 20 e poucos anos e depois com 95 anos. Uau, e aí? Igual. Igual? A mesma voz. Toda a habilidade, o chegar na nota, óbvio, né? Era uma senhorinha já com pouca postura, mas a voz e os ganhos, né, no sentido dos tons, eram os mesmos. E muitos anos depois. Então, alguém que realmente era uma atleta da voz, né, que treinava essa voz todos os dias, e a voz não percebeu esse envelhecimento tão notável. A gente percebe, às vezes, num cantor, quando a gente vai a um show, que a voz já não é mais a mesma, né? Isso é porque não foi treinado o suficiente? Pode ser que o próprio corpo daquela pessoa, não só a voz, né? Pensa que a laringe, a estrutura que a gente usa para produzir a voz, está dentro de um corpo. Se aquele corpo está doente, com alguma questão, né, de vitaminas, alguma questão orgânica mesmo, essa voz vai sentir. Então, por mais que essa pessoa treinou essa voz, por mais que ela fosse um profissional da voz, talvez aquele corpo está passando por algum processo do próprio envelhecimento, de alguma doença em tratamento, e aí essa voz fica realmente diferente. Claro, o processo natural dessa perda de massa muscular também acontece na prega vocal. Pode acontecer um leve arqueamento das pregas por perda de massa e essa voz fica um pouco mais frágil, um pouco mais soprosa, mas com certeza profissionais da voz vão ter esse envelhecimento vocal muito menos evidente do que pessoas que nunca treinaram a voz. Perfeito. Olha como o nosso corpo é uma coisa única, né? A Simone, inclusive, faz um trabalho muito bonito com o marido dela, que é o Voz e Vida, né? Porque a saúde, ela é integral. Então, não adianta... O marido dela é médico, né? Então, não adianta cuidar só do... vou cuidar daqui para baixo, né? Esquecer a voz. Mas cuidar da voz e esquecer vitaminas, reposição de minerais. Emoções interferem demais na voz, Total, né? total. É uma conexão assim, ó, amarrada, não tem como distanciar. Por isso que tantas pessoas sentem, né, a fragilidade vocal quando estão expostas numa situação de estresse ou numa situação que passaram por alguma situação triste e precisam se apresentar em público. A voz vai denunciar como estão as nossas emoções. Perfeito. Então a gente tem que cuidar do todo, né? Nosso corpo físico, emocional, espiritual. Tem que ser tudo bem cuidadinho, com bastante responsabilidade. Falei de perdas, e aí a gente tem uma perda que eu penso que pode impactar na nossa qualidade vocal, que é a perda auditiva. E tenho muitos telespectadores que já estão com uma perda auditiva considerável. E alguns com muita dificuldade de se adaptar, por exemplo, a um aparelhinho, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu penso que é um trabalho de conscientização até da segurança desse idoso, né? Dessa pessoa que está precisando ali do aparelho. Minha mãe usa aparelho auditivo e no começo foi muita conversa até que ela entendesse que aquilo é para a própria segurança dela, atravessando uma rua, ouvindo alguém chamar. Então, é difícil a adaptação em muitos casos. Hoje já se tem aparelhos piquititinhos, muito confortáveis, mas o processo de ter que usar alguma coisa para te ajudar a ouvir é um processo difícil para alguns idosos. Então, eu penso que é um trabalho de conscientização e bem aproximado com o fonoaudiólogo dessa área, porque existem ajustes pequenos que se faz no software, que se faz no próprio aparelho, que aquilo vai ficando confortável. Que a grande queixa de alguns idosos fica muito alto, eu escuto tudo, até os passos da pessoa, aquilo fica incomodando a cabecinha deles, né? Que é muito difícil mesmo lidar com isso. O excesso do barulho, para quem não estava ouvindo, estava perdendo a audição. Mas é importante a gente pensar até nessa conexão audição e voz, né? Eles tendem a ficar mais quietinhos, a falar menos, a não se comunicarem quando eles não estão ouvindo bem. Então, uma coisa está conectada à outra, ao ambiente social, a comunicação, a interação com os outros, o que é tão importante nessa fase da vida. Gente, olha como é lindo imaginar o ser humano, né? Que Deus preparou, assim, com tudo que a gente tem e com voz. Tudo conectado. Tá tudo conectado. Porque você estava falando, o idoso vai se isolando e daqui a pouco está em depressão e aí começa a ter outros problemas, outras questões. Por algo que a gente precisa quebrar de preconceito, talvez, né?
Antes era muito difícil realmente porque os aparelhos eram grandes, eram desconfortáveis, não se tinha essas minúcias de ajustes, né? Hoje em dia está muito melhor, muito mais fácil de fazer com que isso fique adaptado e os ajustes sejam feitos. Então, eu penso que é mais uma conversa, um convencimento, fazer alguns testes e pensar que é importante tanto para a interação como para a segurança desse idoso, né? Maravilha. Bom, a gente vai falar sobre mais muitos outros assuntos. A Simone ela faz preparação vocal de vários cantores conhecidos, como eu falei no comecinho. Não sei se você tem um foco para cuidar de crianças, mas eu vou deixar aqui uma perguntinha para o próximo bloco. Tá. Falar das crianças, porque tem muita vovó que cuida dos seus netos. Uhum. E aí começa a preocupação. Será que ele está falando na Como fase deveria. correta, como deveria, está trocando letras? Vamos conversar um pouquinho Vamos sobre sim, isso? vamos sim. Eu volto já daqui a 3 minutinhos, tá Tá bom? ótimo. Vamos lá de volta com a Simone Paulino, fonoaudióloga, para a gente agora falar um pouco sobre as crianças. Tem vó que fica muito boba, apaixonada e começa a falar assim, "Ai, tio, bonitinho, isso parece que não é muito legal, né? Na verdade, a gente precisa ter essa conexão com a criança, então eu não sou assim radical de falar não fale no diminutivo, não fale como a criança fala, porque isso gera conexão, que não pode ser o tempo todo assim. Porque a criança aprende pelo modelo, né? A criança aprende ouvindo, ela escuta o modelo e também observa os movimentos que a gente faz com a boca. Então, é a junção dessas duas coisas. Ouvindo bem, uma criança que escuta bem, então por isso que a gente tem que ficar muito atento à audição da criança. Ela escuta o que a gente diz e observa os movimentos e ela aprende a falar. O vocabulário dela, a produção dos fonemas começa a partir daí. Por isso que as crianças começam, os bebezinhos, a primeira palavrinha que eles falam é mamã, papá, porque é bilabial. É o movimento do lábio, então eles copiam. Então, falar sempre no diminutivo, falar sempre errado com a criança, né, falando as palavrinhas do jeito que eles falam, pode gerar para a criança o sentido de que aquele é o certo. E aí, talvez ela fixe esse conhecimento e leve isso por mais anos na vida, né? Então, o ideal é que a gente sempre tente dar o modelo certo boa parte do tempo. Algumas crianças têm uma habilidade, eu acho que natural, já falam corretamente. Outras têm uma dificuldade. Qual é o momento certo de intervir com o trabalho de fonoaudióloga? Hoje em dia, a gente pega as crianças já bem pequenininhas. Antigamente, se falava assim, espera 5 anos, porque os 5 anos é quando termina a fase de aquisição de linguagem, né? Todos os fonemas, até os mais difíceis, lá o R de prato, brinquedo, esse é o último. Então, antes se esperava tudo isso acontecer para falar, vamos procurar o fonoaudiólogo. Hoje em dia, não. Com o aumento do autismo, com tantas coisas, né, na aquisição da linguagem que podem acontecer lá bem no comecinho, quanto mais rápido a gente procurar ajuda, melhor. Então, eu penso assim, 18 meses, o bebê não tem as primeiras palavrinhas, já dá para procurar ajuda. Né? Ele não tem ali o papá, mamã, dá, bó para bola, né? As primeiras palavrinhas. Eu preciso recorrer à ajuda para identificar, será que essa criança está ouvindo bem? Como é que está o funcionamento cerebral? Né? Algumas coisas, do ponto de vista cognitivo, já deveriam estar acontecendo nessa fase. Então, a gente não espera muito. Claro, que vai do profissional que vai avaliar, entender e dizer para a família, tá tudo bem, 18 meses está dentro do esperado, 2 aninhos está dentro do esperado, ou não, a gente já pode começar um trabalho de estimulação. Às vezes, o fonoaudiólogo só vai orientar essa família, você vai fazer 1, 2 sessões, ele vai encher a família de orientações, vai falar, tá tudo bem, mas eu preciso que vocês estimulem o seu bebê em casa para que ele desenvolva a linguagem, e aí depois de algum tempo, ver essa criança novamente, ver o que nesse período aconteceu. Nem sempre essa criança vai precisar entrar em terapia semanal, tudo vai variar de caso a caso. Perfeito. Então, você, vovó, vovô, mamãe, papai, tem alguma dúvida? Também envia pergunta aqui para Simone Paulino. Eu falei de preparação vocal e eu comecei o nosso bate-papo perguntando se todo mundo pode cantar, né? E a gente está vendo aí, agora até que deu uma acalmada, eu acho, mas a gente viveu uma febre de crianças, adolescentes que queriam cantar, até por conta, acho que, do The Voice Kids, e todo mundo queria ficar Programas cantando, calouros, né? Agora, você falou, algumas pessoas têm mais habilidade, mas mesmo quem tem habilidade precisa ter o acompanhamento de uma fonoaudióloga? O ideal é que essa pessoa cuide da voz e aprenda ali alguns exercícios minimamente de aquecimento, de desaquecimento. Então, nem todo mundo vai precisar passar um processo inteiro de terapia fonoaudiológica, a menos que se tenha um diagnóstico na laringe, nódulos vocais, pólipo, etc. Se é alguém com uma laringe saudável, a gente vai fazer um processo de preparação, ensinar exercícios, condicionar aquela voz. Então, cerca de 8 semanas,
10 semanas, a gente tem uma pessoa já com habilidades vocais condicionadas e ela vai seguir isso para o resto da vida, que é o que acontece muito no meu trabalho, né? Os pacientes vêm, se eles têm alguma queixa vocal, algum diagnóstico da laringe, a gente vai cuidar disso, reabilitar essa voz. Mas se ele vem com uma laringe saudável e só quer aprimorar, melhorar a sua voz para a demanda vocal que ele vai ter, a gente prepara por meio de exercícios vocais, assim como é. Aí um lencinho Caiu ali mas tá alguma tudo coisa. bem. Assim como a gente faz com o corpo, né? O atleta prepara o seu físico para uma performance, um jogo, uma prova de atletismo. Assim é o cantor, ele se prepara para aquela performance que ele vai ter, uma gravação, um show. E é importante que isso aconteça de forma contínua para que ele construa esse condicionamento e depois ele só vai fazendo uma manutenção disso. Ele não precisa ficar com a fono por muito tempo, não. Devem existir momentos de desafio, né, na sua carreira. Sim. Já aconteceu de chegar um cantor, uma cantora e falar: eu preciso da minha voz hoje, eu tô afônica e eu tenho um show importante? A gente chama isso de emergências vocais. Acontecem com uma certa frequência. Existem muitas tecnologias hoje, né? A laser terapia, a fotobiomodulação, os massageadores e os próprios exercícios vocais que a gente usa na recuperação vocal. E aí a gente consegue que essa voz volte, dependendo da situação. Se não é uma laringite, uma coisa muito severa, a gente consegue sim, por meio das técnicas, fazer com que essa voz melhore. Mas se eu puder contar, posso contar uma situação? Por favor. Teve uma gravação, eu gosto de contar essa história porque foi bem surreal, assim. A gente preparou a voz, o cantor estava com a voz maravilhosa, e aí a gente abriu o DVD, na segunda música, a equipe de vídeo tinha colocado muita fumaça no ambiente e a gente não sabia que ele tinha alguma questão com aquele tipo de fumaça. E aí ele puxou o ar para dar a última nota da música e ficou afônico. Tipo assim, afônico mesmo. Dele chamar a próxima canção e não ter voz. Uau. E era uma gravação de um DVD. A gente precisou parar tudo, chamar alguém para ir conduzindo ali, dando uma palavra, era um cantor cristão, dando uma palavra enquanto eu fui com ele recuperar essa voz. Mas, Cláudia, eu vou dizer, suamos. E aí, como é que recupera uma voz dessas? Porque foi um processo alérgico. Um processo alérgico. Tem que tomar um antialérgico, eu imagino, né? Ali a gente foi por meio das tecnologias, né, do laser, nebulização, gargarejo. A tia dele tinha muita fé, ficou do lado dele orando também o tempo todo. E a voz foi voltando assim, 10%, 20%, até chegar nos 80% e ele voltar para a gravação. Foi assim, uma meia hora com muito exercício vocal, tecnologias e oração. Olha lá, eu vou pedir para a produção liberar as perguntas. Pode colocar na tela a pergunta, a gente vai ter 2 momentos. Eu vou voltar depois de novo. Se você ainda não mandou a sua pergunta, corre lá que vai dar tempo. A Agatha Marques está dizendo: por que nossa voz muda ao longo dos anos? Existe uma fórmula para ela não envelhecer com o passar do tempo? Boa pergunta. Agatha, mulheres têm mais mudanças vocais no decorrer da vida, né? A gente tem uma mudança ali na adolescência, na menarca, na primeira menstruação e depois no decorrer da vida, nas gestações, no período menstrual, a gente vai ter momentos de mudanças vocais, né? Que a voz fica mais grave, porque as pregas vocais incham, mas isso vai junto com o ciclo, essa voz vai ciclando também. A mudança mais evidente seria na adolescência, né, na muda vocal ali, que a menina deixa de ter voz de menina para ter uma voz de mulher, né, um pouco mais grave, ganha algumas notinhas, e depois na vida mais adulta, ali no envelhecimento, que isso pode acontecer. Podem ocorrer também na vida da mulher mudanças hormonais importantes, questões na tireoide, questões importantes de perda hormonal, que vão culminar em desajustes vocais, tá? O que a gente tem que sempre olhar para essa pessoa, como eu disse, né? Porque a laringe está dentro de um corpo e cuidar desse corpo de maneira global mesmo, olhar para você e cuidar de você para que a sua voz não sofra esses desajustes no decorrer da vida ou que você passe por isso de uma forma muito sutil. Eu tenho cantoras que percebem muito, por exemplo, o período menstrual, outras cantam no pós-parto como se nada tivesse acontecido. Então isso é muito também de como eu sinto a minha voz e de como está o meu corpo, como está a saúde do meu corpo. Perfeito. Tem gente que tem uma voz infantil e tem gente que é jovem e tem uma voz muito de senhorinha já, né? Isso pode acontecer por maus hábitos, né? Por exemplo, pessoas que fumam vão ter a voz mais rouquinha, mais frágil e até mais grave, parecendo a voz de uma pessoa mais velha, né? Então, também, de novo, tem a ver com como essa pessoa está cuidando de si mesma. E algumas questões também, vale a gente lembrar, são congênitas. Por exemplo, existem alterações que a pessoa nasce com aquele probleminha na prega vocal. Não sei se você já ouviu bebês que choram já rouquinho. E aí, esse bebezinho que chora rouco, ele já tem uma alteração. Eu mesma.
É mesmo? Eu tenho dois calinhos nas cordas vocais. De nascença. Desde sempre. Olha Eu só. sempre falei muito forte. Aham. Não tem jeito de falar mais fraquinho, porque não é. Sempre não é a mais Cláudia, sempre muito forte. Aham. Né? Às vezes meu marido fala mais baixo, mas é a minha voz, é assim, ela é muito projetada. Mas eu tenho esses calinhos. Se eu não cuidar direitinho, eu fico afônica, fácil. Então, algumas pessoas já nascem com essa alteração e aí vão desenvolvendo, podem desenvolver problemas vocais no decorrer da vida, né? Olha, a Vitória Oliveira fala assim, na hora de falar, meu filho de 5 anos apresenta gagueira, como posso ajudá-lo? Muito boa essa pergunta, muito boa essa pergunta. A criança, de maneira geral, vai ter ali na fase dos 3,5, 4, uma coisa que a gente chama de gagueira transitória, né? Uma disfluência. Por que isso acontece? Porque a criança não tem muito repertório. Ela está aprendendo as palavras, então a quantidade de palavrinhas que tem lá na caixinha do cérebro dela não é a mesma quantidade que tem na nossa. Então ela vai te contar uma história e aí ela empaca. Mas não é porque ela tem disfluência, não é porque ela está gaga, é porque ela não tem repertório, né? Ela não tem vocabulário para construir. Muito isso no meu neto, porque ele quer contar a história super elaborada, mas faltam tem recurso. palavras, né? E aí a criança tem essa gagueira. O que é ruim, que aí fica a dica para a pessoa que fez essa pergunta. É a forma como a gente conduz, nós adultos que estamos no entorno, como a gente vai conduzir essa fase, vai determinar se a criança vai passar por isso e vai ficar bem, ou se realmente isso vai virar uma disfluência. Por exemplo, se a criança está ali, ô mãe, e eu falo, fala menino, ai desembucha, que coisa. Isso vai gerando na criança um bloqueio maior, meu Deus, se eu me atrapalhar ela vai ficar brava. Então, é sempre deixar a criança no tempo dela, não tentar completar a frase, não tentar dar a palavra para ela, tentar ajudar pelo contexto. Foi na escola, filho? Quem estava com você? Quem te falou isso foi a professora? Era o seu material? Você vai fazendo perguntas sem interromper tanto, mas vai dando para a criança subsídios para ela construir aquele discurso. Muitos pais, principalmente a gente que vive nessa vida frenética, né, de muitas atividades, não conseguem parar, abaixar e tentar ouvir o que a criança está falando. Ficam completando a frase ou, ai menino, fala logo, dá um tapinha na cabeça para ver se sai a palavra. Isso pode fazer com que a criança realmente se torne um indivíduo disfluente, que a gente chama de gago. Então, muito vai de como o ambiente, como os adultos que estão naquele ambiente estão conduzindo essa fase da criança. Então, a gagueira é completamente emocional? Completamente eu não diria, mas ela tem um fundo emocional muito, muito importante mesmo. Me lembrando daquele filme do rei. Uhum. Como é que era o nome dele? Já esqueci. Também não lembro. Alguma coisa relacionada a discurso, né? O discurso do rei. rei. Discurso do rei. Lembramos juntos, é isso mesmo. A Silvana pergunta, é verdade que o hipotireoidismo afeta as cordas vocais? Às vezes eu fico com rouquidão. Obrigada. Pode afetar sim, principalmente se esse hipotireoidismo estiver cursando com pequenos nódulos na região da tireoide, né? A estrutura da tireoide estando maior, devido a nódulos, inchaços, vai, de certa forma, comprimir a inervação, comprimir a laringe, isso pode levar a problemas vocais. Mas o hipotireoidismo cursa com edemas no corpo, né? Dificuldade de emagrecer, edemas no corpo, e esses edemas podem atingir as pregas vocais, então a rouquidão pode vir por inchaço na estrutura da prega vocal. Muito bom, a gente vai aprendendo muito, né? Eu digo que a gente só para de aprender quando para de viver, que coisa boa. Eu vou te pedir mais uns minutinhos e volto já. Só vou contar um caso aqui ontem, que você falou da falta de fluência, às vezes, da criança. Eu achei tão bonitinho. Ontem o Bernardo subiu numa muretinha da brinquedoteca, uma muretinha colchoada. E aí ele falou, que desafiador. Aí eu achei que ele tinha falado... Que desafiador. Aí eu falei, que desafiador, né, B? Aí ele, não, vovó, que desafio assustador. Ai, que fofo. Muito bonitinho. Quantos aninhos? 2, vai fazer 3 agora em maio. Que delícia. Essa fase é uma delícia. Você tem quantos filhos, Simone? 4. Quem diz? Quem diz? Olha que mulher maravilhosa. Obrigada. Parabéns. Eu volto aí já. Tá bom. Você capricha nas perguntas que temos mais tempo, viu? Vida Melhor Oficial. Com perguntas na tela. Estou conversando com a fonoaudióloga Simone Paulino. Se você tem alguma dúvida, se você quer mandar a sua pergunta, a hora é essa, aproveite, tá? A Camila Ramon está dizendo, meu filho troca as letras D por T. Ele tem 4 anos. Isso é possível passar quando ele ficar mais velho ou vai precisar ir na fono? Eu consultaria uma fonoaudióloga se fosse meu filho, tá? Porque D e T são letrinhas que já deveriam estar estabelecidas para ele, né? São sons que deveriam estar estabelecidos e a gente chama de sons primos.
Por quê? Porque o D e o T são articulados no mesmo lugar. Ele está fazendo o que a gente chama de dissonorização, que é pegar uma letra que é sonora, D, D, e fazer ela virar dissonora, T, T. Então, eu imagino que ele fala tato para dado, né? Então, isso é uma questão que talvez tenha até uma influência da discriminação auditiva dessa criança. É importante passar numa avaliação fonoaudiológica, sim. Porque, só completando, talvez, se a gente não cuidar agora, ele leve isso para a aquisição da leitura e da escrita. É isso que eu estava pensando, eu ia te perguntar isso, porque pode atrapalhar no processo de alfabetização. Com certeza. Com certeza, ele pode, porque a criança se firma no que ela está falando na hora de escrever, né? Ela vai escrever carro, ela fica K, aí ela lembra que é o C, aí ela bota. Então, se ela está trocando, por exemplo, nesse caso, né? C por T, tarro, tarro, ela vai escrever tarro, né? Então, ela vai se apoiar na forma como ela está falando. É importante. Obrigada, viu, Camila? Leva assim no fonoaudiólogo. Aliás, sempre que chega a pergunta assim, será que eu levo? Será que eu tô com uma dor? Será que eu vou ao médico? Tudo isso são sinais, né? E aí, apitou ali o alerta, é pra gente fazer alguma coisa, né? A Cíntia Leite pergunta, doutora, quais os alimentos bons e alimentos ruins para a voz? Para a voz. Pensando nos ruins primeiro, vamos dar a notícia ruim primeiro. A gente precisa evitar alimentos muito condimentados, muito gordurosos e muito açucarados, de maneira geral, tá? Então, frituras, alimentos muito doces, eles vão podem provocar refluxo, pigarro e vão deixar essa voz mais suja e mais pesada. A gente sempre evita essas coisas. E alimentos bons para a voz, frutas todas, né? Alguma fonte de carboidrato boa que você possa comer antes de usar a voz, antes de cantar ou de falar, porque aí você vai ter energia para os seus músculos funcionarem bem. E alimentos com mais água, né? Então, por exemplo, das frutas, uva, pera, são excelentes. Eu achava que maçã, que era astringente, já ouvi falar isso. Não necessariamente. A maçã é uma boa fruta porque ela faz esse papel de esponjinha, né? A gente mastiga, trabalha bastante a musculatura aqui mastigatória, que a gente usa para articular, mas algumas pessoas falam, ela limpa a voz. Mas ela não vai passar pelas pregas vocais. Na verdade, nada do que a gente come e bebe vai passar pela prega vocal. Então, é mais uma sensação de disponibilidade dessa musculatura, porque eu mastiguei aquele alimento que é mais durinho, no caso da maçã. Ela é mais porosa, né? Então, ela tem essa função de limpeza na cavidade oral. Mas, do ponto de vista de quantidade de carboidratos, ela é bem fraquinha. Então, se eu quero energia, eu iria para banana, para uva, que são frutas mais calóricas, calorias do bem, né? Para me dar energia para o meu músculo funcionar. Me lembrei da Roberta Miranda, que uma vez veio aqui e aí a produção foi fofa, comprou várias frutas, mas faltou a banana e ela queria a banana. A banana. Aí é isso, olha, acho que ela já está alinhada com essa fonte de carboidrato. Importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que nenhum alimento vai passar pelas nossas cordas vocais. Onde ficam as nossas cordas vocais? Nossas pregas vocais? Elas ficam aqui na laringe, né? Se você está em casa quiser palpar, nos homens é mais fácil de achar porque eles têm o gogó. Então, fica exatamente atrás do gogó, né? Mas essa estrutura que parece um escudo, um triângulo aqui. Elas estão exatamente aqui atrás e elas fazem parte do sistema respiratório. A laringe está no nosso sistema respiratório. Então, nariz, boca, laringe, traqueia, pulmão. Passa ar. E é esse ar que a gente devolve, que sai lá dos pulmões, faz essa estrutura, né, essas pregas vibrarem com a ação do fechamento que os músculos fazem e aí a gente produz voz. O que a gente come e bebe também vem pela boca, mas passa por um caninho que está atrás da laringe, que é a faringe. Faringe, esôfago, estômago. Tá ali, ó, paralelo, mas não é a mesma estrutura, né? Eles têm ali uma comunicação, por isso que o refluxo que vem lá do estômago, do esôfago, pode atingir as pregas vocais, porque tem uma comunicação aqui em cima, uma tampinha que fica aberta e aí eu posso, né, fazer com que esse refluxo caia, mas são sistemas diferentes. Perfeito. A Maria Costa está perguntando, as pessoas adultas que têm voz infantil conseguem mudar a voz fazendo exercício com fono? Conseguem. A gente consegue ganhar alguns tons graves nessa voz, trabalhando a prega vocal, mas a gente também consegue ajustar a ressonância. Muitas vezes a pessoa fala mais agudo e tem uma voz mais infantil porque ela fala usando muito nariz. Então, por exemplo, ela vai falar, oi, bom dia, tudo bem? Se ela descer um pouquinho essa ressonância mais para cá, né, usando a caixa boca, a caixa garganta, ela vai conseguir falar com uma estrutura mais grave da voz. E aí a gente ouve essa voz mais grave. Então a gente consegue ajustar as duas coisas, tanto o padrão de ressonância como um padrão aqui de produção vocal, ganhando mais graves nessa voz. Agora, tem pessoas que escolhem ter uma voz infantil, né? E eu tô vendo uma onda aí de mulheres maduras querendo fazer voz infantil, para parecer que são
adolescência? Talvez. Mas isso vai prejudicar de alguma forma a voz? Fica forçando? Sim, a gente pensa sempre que o natural é sempre melhor, né? Como é a sua voz? Muitas vezes a pessoa tem essa voz mais aguda, mas não é a voz dela. Ela faz esse ajuste e aí fica o tempo todo, como se ela estivesse o tempo todo imitando alguém. Então, o instrumento dela está procurando um ajuste que não é o natural. Isso deve cansar, Deve cansar. Porque quando eu falo muito, minha voz cansa. Deve cansar, Se eu com ficar certeza. forçando num lugar diferente, deve cansar Exato, mais ainda, num lugar né? diferente. Olha, a Maria Costa já fez a pergunta dela, obrigada. Agora, a Aline Soares, não acho bonita a minha voz. O trabalho do fonoaudiólogo ajuda a melhorar o timbre da voz? Preciso falar em público e isso me deixa encabulada. É um pouco do que a gente respondeu na pergunta anterior. É possível sim treinar, aprimorar tanto a voz para o canto como para a fala, trabalhando as estruturas da laringe, né, prega vocal, ganhando tons diferentes nessa voz. E uma coisa que a gente trabalha muito é a flexibilidade da prega vocal. Quando a gente faz notas graves, o músculo encurta, ele contrai, assim como a gente faz aqui com o bíceps. E quando a gente faz notas agudas, esse músculo estica, né? Ele alonga. Então a gente trabalha essa flexibilidade e a pessoa vai ganhando um tom, né? Um timbre, uma entonação diferente. Ela pode escolher de que forma ela quer usar. No canto isso é muito comum, porque existem notas mais desafiadoras numa canção. Às vezes, nossa, eu preciso cantar esse repertório, mas eu não tenho esse grave. Como que a gente faz para eu conseguir ajustar esse grave? Então, o trabalho de flexibilidade, de agilidade da musculatura, com certeza ajudaria. Então, se eu quisesse cantar, eu ia ter que afinar fazer esse músculo alongar. Alongar, cantar notas agudas. Vou fazer alongamento de pregas vocais. Isso mesmo. E você sabe que a saúde do músculo está no quanto ele alonga, não no quanto ele contrai. Então, por isso que é tão importante yoga, pilates, né, alongamentos, isso deixa a musculatura saudável. Na prega vocal é a mesma coisa. Existem algumas pesquisas falando de longevidade vocal, por isso que os cantores demoram de envelhecer a voz, porque eles estão o tempo todo alongando, cantando notas, né? Geralmente as músicas têm aí essa curva melódica que leva a prega vocal sempre para esticar. Se eu estou sempre na voz falada, eu vou usar sempre médio grave, médio grave, médio grave. Nunca estou alongando, sempre estou médio encurtado, médio encurtado. Aí meu músculo vai ficando atrofiado, vamos dizer, né? Ele vai ficando preguiçoso para alongar e fazer notas agudas. Então o negócio é cantar. Cantar, nem que seja no chuveiro, nem que seja em casa. Agora cantar no chuveiro. Eu me lembrei agora do meu querido amigo eterno, com saudades dele, o Aguinaldo Raiol, que vinha sempre ao programa e ele, claro, com aquela voz icônica, coisa mais linda do mundo. Mas a voz falada dele também era muito jovem. Muito jovem. É uma voz de locutor de rádio, assim. É. Uma voz saudável. Treinado, né? Voz saudável. Olha, Maiara Rocha está perguntando, é verdade que tomar água gelada prejudica as cordas vocais? Sinto que às vezes fico rouca e não sei se é por causa disso. Olha só, essa é uma pergunta muito importante e bem comum. O gelado, ele tem um poder de fazer vasoconstrição, né? Quando o netinho bate a cabeça, a gente vai lá e põe gelo para não deixar inchar, porque o gelado vai fazer vasoconstrição. Quando eu estou pensando em performance vocal, falar e cantar, o gelo pode me atrapalhar sim, porque a gente aquece a voz, faz exercícios para deixar tudo aqui bem molinho, bem flexível. E aí eu venho com o gelado e ele pode, por mais que não passe pela prega vocal, vai passar perto, ele pode fazer com que aconteça essa vasoconstrição, essa rigidez da musculatura. E aí eu posso realmente tentar cantar e falar e parecer que está tudo muito duro, meu instrumento está meio rígido, tá? Na vida, se eu não tenho nenhuma sensibilidade ao gelo, não tem problema. Então, hoje eu não tenho nenhum compromisso vocal. Eu posso tomar um sorvete? Posso beber água gelada? Pode. Algumas pessoas, não são muitas, algumas têm uma hipersensibilidade à temperatura fria. Então, no ar-condicionado, elas ficam roucas, sentem dor de garganta, bebem uma coisa gelada, sentem na garganta. Essas pessoas vão ter que evitar tanto beber coisas geladas como estar em ambientes gelados a vida toda. Aproveitando a pergunta da Maiara, Simone, o ato de gritar alonga as pregas vocais? Não necessariamente, a menos que eu grite no lugar certo, na ressonância certa e grite agudo, aí ele vai alongar. Quando eu digo ressonância certa, é assim, a ressonância mais saudável, eu quero dizer, né? Se eu grito usando a minha garganta, que é o grito que todo mundo daria, né? Você está numa situação de perigo, você vai gritar, você vai usar a garganta. Ah! Usar a garganta. Nem usei tanto a garganta agora, porque... né, fonoaudióloga, mas a gente grita apertando a voz, num brinquedo, num parque de diversões. Criança gosta de gritar. Criança faz isso. Mas existe um jeito bom de gritar, que é usando a ressonância alta, né? Então, ao invés de eu chamar fulano, ei,
ei! Eu vou falar, fulano, ei! Usando boca. E aí eu grito sem me machucar, né? A gente faz muito isso com atores, com palestrantes, com pessoas que precisam de muita projeção vocal e às vezes não estão microfonados, né? Professores, né? Que precisam dessa projeção vocal. Então, usar a caixa de ressonância da boca ajuda demais nisso. Mas, respondendo a sua pergunta, se eu quero alongar as pregas vocais, eu preciso ir para o agudo. Então, seria esse grito no agudo. Ei! Oh! Aí eu tô alongando. Perfeito. Marlene Ferreira pergunta, boa tarde. Depois da menopausa, notei que minha voz ficou um pouco mais grave. As mudanças hormonais podem afetar a voz? A gente já fez essa pergunta, né? Sim. Afetam. A gente vai mudando inteira, vai ficando com voz. Mas é importante dizer que a gente consegue passar por isso de um jeito mais suave, sem tantas perdas, se a gente estiver trabalhando a voz. Perfeito. A voz sente menos. O ato de falar é um trabalho para voz? Não, né? É um trabalho para voz, porém não é completo. Porque falta o agudo, né? Falta alongar, falta estirar a musculatura. A Jaqueline está dizendo, sou ex-fumante. Parei há 10 anos, mas minha voz continua rouca. Existe alguma forma de recuperar a minha voz de antes ou o dano é permanente? Depende, ela teria que fazer um exame de laringe lá com o otorrinolaringologista, né, uma laringoscopia ou uma nasolaringoscopia, para ver como é que está a estrutura. O cigarro, ele tem sempre um prejuízo para a voz, sempre, e ele pode vir a causar uma coisa que a gente chama de edema de Heinke, que é um edema difuso, é um edema espalhado. E aí, muitas vezes, esse edema não melhora só com fonoterapia. Vai melhorar, mas não vai ficar 100%, dependendo do tamanho desse edema. Por isso que eu falei que é tão importante que ela consulte um médico, né? Com certeza o trabalho do fonoaudiólogo vai ajudá-la, mas ter a voz de antes, às vezes esse paciente precisa ser submetido a uma microcirurgia de laringe, onde lá na cirurgia de laringe o médico tira o edema e aí a prega vocal fica retinha de novo e eu consigo ter a voz bem parecida com a voz de antes. Agora uma curiosidade. Essas mulheres que tomam anabolizante, que ficam com aquela voz, uma voz masculina. Sim. Que a gente ouve e acha que é um rapaz falando e de repente vai olhar uma menina. Elas conseguem voltar a ter a voz de antes? Essa é uma situação que a ciência tem se dedicado bastante porque é muito comum hoje, né? Por conta da performance física, as mulheres usarem hormônios, principalmente testosterona, gestrinona, que são hormônios que vão afetar a laringe, as pregas vocais. Tudo vai depender da quantidade de hormônio, não existe, né, uma quantidade segura, mas eu estou dizendo isso porque algumas mulheres na menopausa vão precisar usar reposição hormonal e aí pela vida dela, né, pelo todo, não pela voz. Talvez tenha algum prejuízo vocal, mas esse é o mínimo. Mas quando é reposição hormonal, que é para repor a quantidade que a gente tinha antes... Tudo bem, né? Eu faço reposição hormonal, minha voz não mudou. Exato. Mas é que às vezes eu vejo pessoas que vão competir, são fisiculturistas, querem ficar bem fortonas. A voz vai mudar e essa mudança... não volta. Não volta. Porque é como se ela hipertrofiasse a musculatura da prega vocal. O que acontece na musculatura do corpo vai acontecer na laringe e isso é irreversível. É triste, né? Porque muda muito a voz. Muda muito. A Mirella Lima está perguntando o seguinte. Boa tarde, sou professora há mais de 20 anos e já perdi a conta de quantas vezes fiquei sem voz depois de um dia dando aula. O que posso fazer para evitar isso? O ideal é que quem é profissional da voz, né, professores, palestrantes, sempre tenham o cuidado, pelo menos, de aquecer essa voz antes de começar um turno de aulas. Um cuidado bem importante também é a hidratação. Então, às vezes, está dando uma aula seguida da outra, falando em volume maior, sem se hidratar. E aí a voz, existem pesquisas muito claras sobre isso, que a fadiga vocal está muito conectada à desidratação, ao ressecamento da mucosa. Então, beber muita água sempre e conseguir aí alguns exercícios vocais, eu posso até demonstrar alguns aqui, que você faça antes de começar o seu dia dando as aulas. Porque você vai perceber sua voz mais disponível, uma voz maior, com menos esforço. Isso tende a, no final do dia, te resultar numa voz bem melhor do que nos dias que você não cuidou. O que a gente poderia fazer para aquecer a voz? Por exemplo, uma vibração de lábio, que é um exercício bem facinho que a gente faz até com criança, né? Não vibra o lábio? Pode vibrar a língua. Uma coisa que eu uso muito é vocalizar em canudo. Se a pessoa tiver um canudinho em casa, um canudinho de refrigerante, um canudinho do copo do filho, pega esse canudo e faz um som de U.
dentro do canudo. Esse é um exercício espetacular para aquecer a voz. Quanto tempo para as professoras de plantão? Uns 3 minutos de vibração de lábio e uns 3 minutos vocalizando no canudo já seria incrível. Olha que maravilha. Simone, amei te receber. Muito legal. Alguma consideração final? Quer dar algum recado? Queria só dizer que esse é o mês da voz. Dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. A gente está começando o mês em grande estilo, né, aqui. E deixar esse recado para você cuidar da sua voz, porque ela é uma ferramenta importantíssima. Eu sempre digo que é o som que Deus depositou na gente, né? Não existem vozes iguais. Vocês estão ouvindo eu e a Cláudia aqui, vocês perceberam várias nuances diferentes na nossa voz. Então, a voz da Cláudia é a voz da Cláudia, a minha voz é a minha voz, e Deus deu uma voz específica para cada um. Então, você precisa cuidar da sua voz, cuidar do seu corpo e cuidar da sua voz, para que você tenha o seu som pela vida inteira, para que você sempre consiga se comunicar, para que você sempre consiga cantar quando você quiser, conversar com as pessoas, gravar ou não os seus vídeos, mas ter voz, que é a nossa ferramenta principal na comunicação. Amei esse bate-papo, sei que você também. Segue a Simone lá, Simone Paulino, __. Simone, é 2 underlines ou um só? É, porque não tinha disponível, né? Simone Paulino, se você colocar lá, já vai aparecer. Vai aparecer, Simone Paulino, tá? E o site vozevida.com.br, vale a pena também você conhecer. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigada. E volte sempre. Pode pra nos deixar, me ajudar. convida Vai que eu ser venho. muito bom, tá? Obrigada, Obrigada. Simone.